Imagine um rio milenar revelando segredos há muito enterrados e desencadeando profecias antigas à medida que o rio Eufrates encolhe misteriosamente. Uma descoberta intrigante surge das águas. Cavernas subterrâneas, túneis bem construídos e sons estranhos ecoando de suas profundezas. O que esses mistérios escondem? Oi pessoal, eu sou o Coach. Sejam bem-vindos. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, que isso me ajuda a criar mais conteúdo para vocês. E vamos para mais uma viagem além das estrelas, em uma jornada pela antiga Zenkiku e as profecias do rio Eufrates. A seca revelou a cidade submersa pela primeira vez quando a drenagem parcial de uma represa foi feita para salvar as colheitas, revelando um vislumbre da cidade subaquática. Esta cidade submersa intriga arqueólogos e entusiastas da história por todo o lado, ansiosos para desvendar todos os seus segredos. Escrituras, artefatos religiosos e objetos especiais foram encontrados, oferecendo uma visão sobre aqueles que lá viveram, suas crenças e rituais. Desde a sua descoberta, arqueólogos especializados observaram cuidadosamente cada artefato, estrutura e característica geológica em Zenkiku. Cada descoberta lança mais luz sobre a civilização desaparecida, revelando como era a sua vida diária, ordem social e práticas econômicas. As descobertas também mostram como as pessoas viviam seus trabalhos e como funcionava a sua sociedade. Escrituras religiosas e canções nos ensinam o que os habitantes de Zenkiku acreditavam e como adoravam seus deuses. As imagens e esculturas das cavernas detalham a vida cotidiana, histórias e eventos importantes. A arte é prova da cultura e dos modos artísticos de Zenkiku. Estudá-las ajudou os pesquisadores a compreender como os mais antigos se expressavam e a ligá-los a outras culturas. As descobertas nas antigas paredes de Zenkiku não são apenas antigas, são como janelas para um mundo animado e interessante que existia antes, oferecendo-nos um olhar profundo sobre a nossa história humana compartilhada. Achados como cacos de cerâmica, ferramentas e pertences pessoais oferecem insights sobre o que costumava ser suas artes, tecnologia e modo de vida. Sua proximidade com o rio Eufrates dá-lhes mais significado e pinta um quadro claro de sua história. A escassez de água levou à drenagem parcial de uma barragem para salvar as plantações, e ali estava ela, o primeiro vislumbre da cidade submersa. Este enclave subaquático desperta grande interesse, atraindo arqueólogos e entusiastas da história de todas as partes do mundo, ávidos por desvendar todos os seus segredos. Manuscritos, artefatos religiosos e itens especiais foram descobertos, oferecendo vislumbres sobre aqueles que habitavam o local, suas crenças e rituais. Desde sua descoberta, arqueólogos especializados têm examinado minuciosamente cada artefato, estrutura e característica geológica em Zenkiku. Cada nova descoberta traz à tona mais informações sobre a civilização há muito desaparecida, revelando detalhes sobre sua vida cotidiana, organização social e práticas econômicas. Essas descobertas também revelam aspectos da vida, ocupações e funcionamento da sociedade. Textos religiosos e cânticos nos proporcionam insights sobre as crenças e práticas de adoração dos habitantes de Zenkiku. As representações artísticas e esculturas encontradas nas cavernas oferecem detalhes sobre a vida cotidiana, narrativas e eventos significativos. Essa expressão artística
é um testemunho da cultura e das técnicas artísticas de Zenkiku. O estudo dessas manifestações ajudou os pesquisadores a compreender melhor como as gerações anteriores se expressavam e a estabelecer conexões com outras culturas. As descobertas nas paredes antigas de Zenkiku não são meramente objetos antigos, são como janelas para um mundo vibrante e fascinante que existiu antes, proporcionando-nos uma visão profunda de nossa história humana compartilhada. Fragmentos de cerâmica, ferramentas e objetos pessoais oferecem pistas sobre as habilidades artesanais, tecnológicas e o estilo de vida da época. Sua estreita ligação com o rio Eufrates confere-lhe uma importância crescente e traça um quadro vívido de sua história. O rio servia como uma artéria vital para os habitantes locais, fornecendo água para a irrigação e terrenos férteis que sustentavam colheitas abundantes. A próspera comunidade agrícola impulsionava a economia da cidade, contribuindo para uma formação de um tecido cultural e social diversificado. Outras descobertas intrigantes incluíam potes de argila contendo tabuletas cuneiformes que detalhavam suas rotinas diárias. Algumas dessas tabuletas apresentavam impressões de selos, uma delas ligada a uma figura importante da cidade vizinha de Turca. Ao examinarem de perto esta descoberta, a vida e a sociedade da época, por volta do século XVI, os investigadores depararam-se com uma narrativa fascinante sobre o estilo de vida das elites e os desafios enfrentados pelo cidadão comum. Conforme o rio Eufrates encolhe ainda mais, surge à luz coisas cada vez mais intrigantes, como os túneis ocultos sob a água. Surpreendentemente, estes túneis apresentam uma construção sólida e são dotados de escadas bem elaboradas, o que nos leva a questionar quem terá construído as paredes desses túneis. Revelam uma qualidade de construção impressionante e uma notável resistência. Segundo antigas lendas que se alinham com registros escritos, estes túneis estão associados a uma figura lendária, a rainha Semiramis, estabelecendo uma conexão entre o mito e realidade. Com base nas crenças cristãs, surgem especulações de que esses túneis serviam de aprisionamento para anjos destinados a serem libertados no momento predeterminado para executar o julgamento divino sobre a humanidade. No entanto, essa interpretação foi logo contestada quando um antigo texto foi descoberto ligando os túneis a uma rota estratégica entre Babilônia e Mesopotâmia. Os túneis suscitam uma miríade de questões sobre o passado que ainda aguardam respostas. Subitamente, sons estranhos começaram a ecoar de um dos túneis da caverna. Após uma investigação minuciosa, uma criatura de aparência peculiar, dotada de uma grande boca e de uma língua semelhante à de uma serpente, foi descoberta nas profundezas subterrâneas. Este achado precipitou imediatamente o fechamento da caverna, e surgem diversas conjecturas sobre a verdadeira identidade da criatura. Alguns afirmam ser um peixe, enquanto outros descrevem como um réptil. Suspeita-se que esta criatura seja responsável pelos misteriosos sons que emanam do túnel, ou talvez haja perigos ocultos à espreita nas sombras subterrâneas. A realidade por trás da redução do rio Eufrates é que no ano de 2021 o Ministério dos Recursos Hídricos do Iraque lançou um alerta preocupante. O rio Eufrates, vital para inúmeras civilizações, poderia secar por completo até o ano de 2040 devido a mudanças climáticas e aos períodos prolongados de seca. O Eufrates, outrora uma artéria vital para o sucesso das civilizações, está agora se reduzindo a cada dia, evidenciando a extrema importância da água para as comunidades. Há muito tempo a Babilônia
compreendendo a relevância inestimável da água, controlava as águas do Eufrates para garantir seu próprio sucesso. Utilizava um rio como uma via fluvial crucial para suas atividades comerciais e agricultura. No entanto, a dinâmica mudou drasticamente quando países vizinhos como a Turquia, Síria e Iraque passaram a disputar o controle das águas do rio, construindo suas próprias barragens para atender às suas crescentes necessidades de água. Essa disputa resultou em sérios problemas para as regiões da Justante, como o Iraque, que viram seu acesso à água essencial ser dramaticamente reduzido. A situação deteriorou-se a tal ponto que surgiram conflitos e ameaças de ruptura das passagens por parte do Iraque, numa tentativa desesperada de obter mais água. A disputa pela água do rio Eufrates não é apenas um problema local, mas também um desafio global, com consequências potencialmente devastadoras para milhões de pessoas, especialmente na Síria, que dependem desse recurso para a sobrevivência. Religiões como o Islã e o cristianismo têm suas próprias interpretações sobre o que o futuro reserva para o Eufrates. De acordo com os ensinamentos islâmicos, a seca do rio é vista como um presságio de uma profecia que prevê a revelação de uma montanha de ouro escondida sob suas águas, simbolizando riqueza e abundância. No entanto, há temores de que essa suposta riqueza possa desencadear conflitos e disputas territoriais, como ocorreu em situações anteriores de grandes descobertas de recursos valiosos. Por outro lado, a Bíblia cristã também faz menção ao Eufrates em seus escritos apocalípticos, sugerindo que sua seca é um sinal do fim dos tempos, com anjos sendo libertados do rio para desencadear eventos catastróficos. Embora essas profecias possam parecer distantes para alguns, a realidade da redução do Eufrates destaca a urgência de ações concretas para preservar este recurso vital e evitar consequências devastadoras para as comunidades que dependem dele para sua subsistência. Ele mencionou a libertação de 4 anjos do rio seco para desencadear muitos problemas e caos, eliminando um grande grupo de pessoas na Terra durante os tempos finais. Para aqueles que não seguem a fé cristã, essa narrativa pode parecer incrivelmente intensa e até mesmo fantasiosa, mas há relatos de eventos estranhos nas proximidades do rio Eufrates que fazem as pessoas se questionarem se esses antigos escritos têm algum fundamento de verdade. Independentemente de acreditar ou não nessas profecias, a conexão entre o rio Eufrates e as descobertas feitas sobre suas águas misteriosas ressoa como as crenças de milhões de pessoas ao redor do mundo. A arquitetura, cerâmica, escrita cuneiforme, os períodos prolongados de seca na região continuam a revelar artefatos submersos de grande significado histórico. Historiadores desenterraram descobertas impressionantes dentro das ruínas da cidade antiga, incluindo uma fábrica bem preservada cercada dos imponentes muralhas e torres. Surpreendentemente, mesmo após séculos submersa, a estrutura permaneceu notavelmente intacta. A fábrica, um edifício imponente usado para armazenar objetos de valor, era claramente um elemento essencial na vida daquela sociedade antiga. Possivelmente abrigava uma variedade de artefatos adquiridos de diversas origens, construída há mais de 3.000 anos com paredes de barro. A estrutura resistiu ao teste do tempo, apesar de ter sofrido danos durante um terremoto por volta de 1350 a.C. Curiosamente, o desgaste nas partes superiores das paredes pode ter protegido as seções inferiores da corrosão causada pela água. Escavações mais profundas revelaram descobertas ainda mais notáveis, como 5 vasos de cerâmica
contendo mais de uma centena de tabuletas cuneiformes. Algumas dessas tabuletas ainda estavam envoltas em suas capas de argila, proporcionando aos pesquisadores uma visão segura e autêntica da vida cotidiana e da história da cidade. Esses antigos registros de argila servem como verdadeiras cápsulas do tempo, revelando segredos fascinantes que de outra forma permaneceriam ocultos. O berço da civilização, o rio Eufrates desempenhou um papel crucial no surgimento das primeiras civilizações, especialmente no chamado Crescente Fértil. Este berço da civilização, situado entre os rios Tigre e Eufrates, foi fundamental para o desenvolvimento das primeiras comunidades agrícolas, estabelecendo as bases para as grandes civilizações que surgiriam posteriormente. Esta região parte de uma área maior conhecida como Crescente Fértil, estendendo-se do Golfo Pérsico ao Mar Mediterrâneo. Foi pioneira no desenvolvimento da agricultura e no estabelecimento de assentamentos humanos permanentes. Os antigos habitantes da Mesopotâmia valorizavam profundamente essa região devido às suas características únicas. O rio inundava anualmente, depositando um solo fértil conhecido como silt, ideal para o cultivo de colheitas abundantes. No entanto, essas inundações também apresentavam desafios, pois podiam destruir aldeias inteiras e deixar terras além das margens dos rios secas. Os sumérios, conhecidos por sua astúcia, não se deixaram deter por essas adversidades. Eles desenvolveram técnicas agrícolas inteligentes como a irrigação e a construção de canais para transportar a água dos rios para áreas distantes durante os períodos de seca. Além disso, a invenção do arado facilitou o processo de plantio de sementes, aumentando assim a produção de alimentos e o crescimento populacional. Cerca de 3.000 anos antes da Era Comum, surgiram as primeiras cidades na região, como Uru, que abrigava aproximadamente 40.000 habitantes. Essas cidades tornaram-se importantes centros comerciais, onde o excedente de grãos e lã era trocado por materiais essenciais, como madeira, pedra e metal. À medida que o rio Eufrates seca, ele revela os vestígios das antigas civilizações, como a Babilônia. Esses vestígios arqueológicos, incluindo residências, proporcionam uma visão fascinante da vida dos babilônicos ao longo das margens do rio. A história da Mesopotâmia e do Crescente Fértil destaca a capacidade humana de enfrentar desafios e desenvolver soluções inteligentes. Os rios que desempenharam um papel fundamental na formação dessas civilizações agora estão revelando mais sobre o passado distante, conectando os pontos e encerrando o capítulo dessa região como o berço da civilização humana. Qual dessas descobertas você considera mais impressionante? Qual é a sua opinião sobre as crenças religiosas associadas à diminuição do rio? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Agradecemos por assistir e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais vídeos interessantes como este. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Lembre-se, o conhecimento é uma jornada contínua e sem fim. Continue aprendendo e explorando. Agradeço por assistir até o final. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Adeus.